Boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos então iniciando um tema novo. Na aula passada nós fechamos o tema liderança, em que a gente definiu o conceito do que vem a ser um bom líder, das características e habilidades do papel do líder. Nós definimos também os 3 principais estilos de liderança, de acordo com os estudos mais antigos e os estudos mais recentes também. E aí nós falamos também que existem muitos estilos de liderança, mas porém o estilo autocrático ou autoritário, o democrático e o liberal são os estilos assim que são mais comuns na nossa cultura, que são mais conhecidos e que com certeza alguns de vocês já devem ter tido contato com algum desses perfis de liderança. Então hoje nós vamos iniciar o tema relacionamento interpessoal e habilidades sociais. Na ementa, esses temas estão separados, porém, esses temas eles caminham juntos, então é difícil a gente falar de um ou de outro de uma maneira separada. Então é importante a gente falar dos 2 temas, porque os 2 temas por si só compõem então o relacionamento interpessoal e as habilidades sociais. Vamos lá então. Bom, ninguém se conscientiza sozinho, né? Os seres humanos, eles precisam da relação com outras pessoas para que eles desenvolvam novas experiências, novos conhecimentos, novas formas de comunicação. Então a gente precisa do outro, não só para a gente desenvolver a nossa comunicação, as nossas habilidades sociais, o nosso relacionamento interpessoal, mas porque a nossa vida afetiva, como a gente viu lá atrás no início das nossas aulas, lá no início do semestre, em que a gente começou a falar de emoções, que a questão da vida afetiva está completamente ligada à questão da sobrevivência, né? Da importância da gente construir afetos e desenvolver relacionamentos interpessoais, conhecer pessoas, né? Desenvolver amizades, vínculos, né? Com diferentes pessoas, enfim. Isso tudo então faz parte da nossa constituição e sem a vida afetiva, sem os relacionamentos interpessoais, a gente não conseguiria viver bem em sociedade. Porém, para que a gente consiga caracterizar um bom relacionamento interpessoal, nós precisamos então ter um repertório de comportamento bem elaborado. Esse repertório de comportamento que faz com que a gente consiga se desenvolver melhor em algumas situações, consiga enfrentar algumas situações de comunicação ou algum problema mesmo do dia a dia, isso caracteriza então o quanto a gente é habilidoso socialmente. Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre 2 ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. Bom, então, esses vários contextos fazem parte da nossa vida, né? O contexto familiar, o contexto social, o contexto acadêmico, e cada um desses contextos faz com que a gente tenha que emitir, né, determinados comportamentos em que a gente pode caracterizar então como sendo comportamentos referentes a nossas habilidades sociais, dependendo então do contexto em que a gente está se comportando. Lembra que o comportamento nunca ocorre de uma maneira isolada, a gente sempre está presente no contexto e esse contexto pode ser um lugar específico, como por exemplo, que eu acabei de falar, o contexto familiar, o contexto acadêmico, né, o contexto escolar, o contexto de trabalho, ou um lugar específico, uma hora do dia, uma pessoa, enfim, tudo é contexto para que ocorra um comportamento. E tudo que nós fazemos produz uma consequência. Quando eu falo que tudo que nós fazemos produz uma consequência, é que as nossas habilidades sociais podem ser bem elaboradas ou mal elaboradas. Se elas forem bem elaboradas, ou seja, se eu tiver um repertório de comportamento bem elaborado socialmente, que faz com que eu consiga interagir em diferentes situações, me colocar em diferentes situações, enfim, me comunicar de uma maneira adequada, me impor, expor sentimentos, expor uma comunicação assertiva, eu preciso então desenvolver o meu repertório de habilidade social. Porque a intenção é que a gente tenha cada vez mais ganhos nos nossos relacionamentos quando a gente tem um repertório de habilidades sociais bem elaborado. Todo mundo tem um repertório de habilidades sociais, porém tem pessoas que têm um repertório bem elaborado de habilidades sociais, com um conjunto de comportamentos mais completos, que faz com que a gente então
consiga se comportar de uma maneira eficiente, eficaz em diferentes contextos, e pessoas que têm um repertório de habilidades sociais menos elaborados, que necessitam então de treinamento e de desenvolvimento, que dificulta então a adaptação. O relacionamento interpessoal implica uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre os membros de uma sociedade. O conteúdo de um relacionamento interpessoal pode ser de vários níveis e envolver diferentes sentimentos, como amor, compaixão, amizade, empatia e etc. Um relacionamento desse tipo também pode ser marcado por características e situações como competências, transações comerciais, inimizades e etc. Um relacionamento pode ser determinado e alterado de acordo com o conflito interpessoal que surge de uma divergência entre dois ou mais indivíduos. Então, tudo é contexto para que o relacionamento interpessoal ocorra e para que a gente desenvolva, e coloque em prática as nossas habilidades sociais de comunicação. Que eu vou falar na próxima aula o que é especificamente as habilidades sociais e o que entraria nessa questão dessas competências, que é esses conjuntos de comportamentos considerados, então, habilidosos socialmente. O relacionamento interpessoal, então, para que ele ocorra, ele tem que ter a presença, de duas ou mais pessoas para ser configurado o relacionamento. É como a questão da afetividade. Se eu expresso o meu afeto, é porque isso foi construído através dos meus sentimentos e o afeto envolve então a relação com outra pessoa, assim como os relacionamentos interpessoais. Porém, para eu caracterizar o meu relacionamento interpessoal como sendo bom, como sendo, vamos dizer assim, competente, mais eficaz, eu preciso desenvolver minhas habilidades sociais, porque é isso que vai fazer com que eu consiga interagir em diferentes situações e enfrentar diferentes problemas. Então, o relacionamento interpessoal é algo fundamental para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, e qualquer pessoa que está inserida num contexto de trabalho, ou num contexto familiar, enfim, em vários contextos que envolvem o relacionamento com outras pessoas, seja os nossos pares, pessoas do nosso vínculo familiar, ou mesmo pessoas desconhecidas, como, por exemplo, figuras de autoridade, pessoas que a gente não tem um acesso direto ou um contato direto, tá bom? Então, quando eu tenho um relacionamento interpessoal que é bom, eu posso dizer que isso produz consequências boas para mim, facilita a minha adaptação, o meu relacionamento com as pessoas e principalmente a resolução de problemas práticos do dia a dia. Relacionamento interpessoal no trabalho. No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância. Um relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que pode resultar em um aumento da produtividade. No trabalho, esse relacionamento saudável entre duas ou mais pessoas é alcançado quando as pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros, demonstram empatia, então, quando expressam as suas opiniões de forma clara e direta sem ofender o outro, que é a assertividade, e são cordiais e têm um sentido de ética. Bom, pessoal, para a gente então caracterizar um relacionamento interpessoal como sendo bom, eu preciso ter um repertório de habilidades sociais bem elaborado, que faz com que eu consiga interagir, lidar e me comunicar em diferentes situações, nesses diferentes contextos que a gente já viu anteriormente. Quando eu tenho um bom relacionamento interpessoal, isso facilita muito a minha adaptação em sociedade, em qualquer que seja o contexto. Além disso, no contexto de trabalho, se eu tenho um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, se eu sei me comunicar de uma maneira adequada, mesmo que seja algo negativo que eu precise comunicar, mesmo que seja uma crítica que eu preciso fazer, mas eu faço isso de uma maneira adequada, sem ferir, sem agredir ou sem invadir o direito do outro. Então, quando eu tenho um bom relacionamento interpessoal, consequentemente eu vou ter um bom relacionamento com a minha equipe de trabalho, consequentemente eu vou ter um bom desempenho no trabalho, uma boa produtividade e uma motivação maior também. Então, o bom relacionamento interpessoal está completamente ligado, então, ao quanto a gente vai ter ganhos com a maneira de agir em diferentes contextos. Bom, na aula de hoje, então, nós definimos o que é relacionamento interpessoal, que é essa relação que nós temos com duas ou mais pessoas em diferentes contextos da nossa vida, no contexto familiar, no contexto acadêmico, no contexto social, no contexto profissional, enfim. E para que a gente, então, tenha um bom relacionamento interpessoal, a gente precisa desenvolver bem as nossas habilidades sociais, que eu vou tratar na próxima aula desse conceito. Pessoal, lembrando que vocês precisam acessar
né, o fórum, participar com dúvidas, sugestões. Se vocês veem algum texto interessante na internet, algum artigo científico, copia e colhem um link, tá bom? Porque é importante, não basta só vocês assistirem às aulas. Se vocês apenas assistirem às aulas, isso é computado como falta. Vocês precisam participar mais ativamente, então, dos fóruns, com dúvidas, sugestões ou mesmo crítica para que a gente consiga crescer junto. Outra coisa, os livros estão na biblioteca e vocês conseguem achar artigos científicos bastante interessantes em relação a esses temas que a gente está abordando para que vocês consigam se aprofundar melhor. É só vocês digitarem aí em sites de buscas de artigos científicos os temas que a gente está abordando, que vocês vão encontrar aí bastantes estudos relacionados às temáticas, tá bom? Pessoal, boa noite e até a próxima aula.